Livro de Neemias, capítulo 11. Relação dos que habitaram em Jerusalém. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém. O restante do povo também lançou sorte para tirar um de 10 para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e 9 partes para habitar em outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente ofereceram-se para habitar em Jerusalém. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. E em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias, o filho de Cefatias, o filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maacéias, o filho de Baruque, o filho de Col-Rossé, o filho de Asaías, o filho de Adaías, o filho de Joiaribe, o filho de Zacarias, o filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, o filho de Mesulão, o filho de Joede, o filho de Pedaías, o filho de Colaías, o filho de Maacéias, o filho de Itiel, o filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, o filho de Zicri, foi o seu supervisor. E Judá, o filho de Senua, foi o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadoque, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, foi o governante da casa de Deus. E os seus irmãos que faziam a obra da casa foram 822. E Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pelalias, o filho de Anzi, o filho de Zacarias, o filho de Passur, o filho de Malquias, e seus irmãos, chefes de famílias, 242, e Amassai, o filho de Azarel, o filho de Azai, o filho de Mesilemote, o filho de Imer, e os seus irmãos, homens fortes e valentes, 128, e o seu supervisor foi Zabidiel, o filho de um dos grandes homens. Também dos levitas, Semaías, o filho de Hassube, o filho de Azericão, o filho de Asabias, o filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, tinham a supervisão dos negócios externos da casa de Deus. E Matanias, o filho de Mica, o filho de Zabdi, o filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre os seus irmãos, e Ábida, o filho de Samua, o filho de Galau, o filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa eram 284. Além disso, os porteiros, Acube, Talmon e os seus irmãos que guardavam os portões eram 172. E os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Porém, os netineus habitavam em Ofel, Ezia e Gispa estavam sobre os netineus. Também o supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, o filho de Bani, o filho de Asabias, o filho de Matanias, o filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores estavam sobre os negócios da casa de Deus.
porque havia um mandamento do rei acerca deles, que uma certa porção deveria ser para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, o filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, o filho de Judá, estava à mão do rei em todas as questões concernentes ao povo. E quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate Arba, e nas suas aldeias, e em Dibon, e nas suas aldeias, e em Jecabzeel, e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Hassar-Sual, e em Berseba, e nas suas aldeias, e em Ziclag, e em Mecona, e nas suas aldeias, e em Enrimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laques, e nos seus campos, em Azeca, e nas suas aldeias, e eles habitaram desde Berseba até o vale de Inom. Também os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Miquimás, e Aia, e Betel, e nas suas aldeias, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, Hassor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artesãos. E dos levitas estavam divisões em Judá e em Benjamim. Neemias, capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Ejoiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua. Além disso, os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, que com seus irmãos estavam encarregados de dar graças. Além disso, Baqueboquias e Uni, os seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesua gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes os chefes dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, e Esdras e Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe, Joiada, e Jonã e Jadua, foram registrados chefes dos pais, também os sacerdotes para o reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi, os chefes dos pais, estavam escritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe, e o chefe dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua,
o filho de Cadmiel, com seus irmãos diante deles, para louvar e dar graças, segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros mantendo a guarda nas soleiras dos portões. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesua, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação da muralha de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graças e com cânticos, com símbolos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram tanto da planície ao redor de Jerusalém, quanto das aldeias de Netofatitas, também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo e os portões e a muralha. Então eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha, e constituí 2 grandes companhias para dar graças, das quais uma seguiu pelo lado direito da muralha em direção ao portão do esterco. E depois deles vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdras, o escriba, adiante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde cima da casa de Davi até o portão das águas, na parte leste. E a outra companhia que dava graças seguia em direção a eles, e eu depois deles. E a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga. E do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananeel, e da torre de Meá, até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram em pé as 2 companhias que davam graças na casa de Deus, como também eu e a metade dos governantes comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com as trombetas. E Maacéias, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer, e os cantores cantaram em voz alta com Jesraías, o seu supervisor. Além disso, naquele dia, eles ofereceram grandes sacrifícios e se regozijaram, porque Deus havia feito com que eles se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. E naquele tempo alguns foram indicados sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos e para os dízimos, para nelas ajuntar, dos campos das cidades, as porções da lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E tanto os cantores como os porteiros mantinham a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão.
Porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvor e ações de graças a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. E eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as sacrificavam para os filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e com água, mas contra eles contrataram Balaão, para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia, o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ora, sucedeu quando eles tinham ouvido a lei, que eles se separaram de Israel e se misturaram à multidão. E diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias. E ele havia-lhe preparado uma grande câmara, onde anteriormente eles lançavam as ofertas de carne, o incenso, e os vasos, e os dízimos do grão, o vinho novo e o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas e aos cantores e aos porteiros e às ofertas dos sacerdotes. Em todo esse tempo, porém, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, adentrei eu ao rei e depois de certos dias obtive licença da parte do rei. E vim até Jerusalém e entendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isto me angustiou muito. Por isso lancei todos os utensílios da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem, limparam as câmaras, e para lá eu trouxe de volta os vasos da casa de Deus com a oferta de carne e o incenso. E eu percebi que as porções dos levitas não haviam sido entregues a eles, porquanto os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido, cada um para o seu campo. Então eu contendi com os governantes e disse: por que a casa de Deus está abandonada? E eu reuni a todos e coloquei-os nos seus lugares. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão e do vinho novo e do óleo aos celeiros. E eu fiz tesoureiros sobre os celeiros, Selemias o sacerdote e Azadoque o escriba, e dos levitas, Pedaías. E próximo a eles estava Anã, o filho de Zacur, o filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e o seu ofício era distribuir aos seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e não apagues as boas obras que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para os seus ofícios. Naqueles dias eu vi em Judá alguns pisoteando lagares no Shabat e trazendo feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, as quais eles traziam para Jerusalém no dia do Shabat. E eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias, e vendiam no Shabat para os filhos de Judá e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que maldade é esta que fazeis, profanando o dia do Shabat? Não fizeram assim os vossos pais, e não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre esta cidade?
Todavia, trazeis mais ira sobre Israel ao profanares o Shabat. E sucedeu que, quando os portões de Jerusalém começaram a ficar escuros antes do Shabat, eu ordenei que os portões fossem fechados, e instruí que não fossem abertos até passar o Shabat. E alguns dos meus servos se puseram junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia do Shabat. Assim, os mercadores e vendedores de toda a mercadoria se alojavam fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Então eu testifiquei contra eles e disse-lhes: Por que vos alojeis próximo da muralha? Se outra vez o fizerdes, lançarei mãos sobre vós. Daquela hora em diante eles não vieram mais no Shabat. E eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar e que deveriam vir e guardar os portões para santificar o dia do Shabat. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e poupa-me de acordo com a grandeza da tua misericórdia. Naqueles dias, vi também os judeus que haviam se casado com esposas de Asdod, de Amon e de Moabe, e os seus filhos falavam metade na fala de Asdod e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo. E eu contendi com eles e os amaldiçoei e feri alguns deles e arranquei-lhes os cabelos e fiz com que eles jurassem por Deus, dizendo: Vós não dareis as vossas filhas aos filhos deles, tampouco tomareis as filhas deles para os vossos filhos, ou para vós mesmos. Não pecou Salomão, rei de Israel, por estas coisas? Todavia, entre muitas nações, não havia rei como ele, que fosse amado pelo seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então, atentaremos a vós para fazer todo este grande mal, para transgredir contra o nosso Deus, ao vos casardes com esposas estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, o filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, por isso eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim, eu os purifiquei de todos os estrangeiros e indiquei os guardas dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua ocupação. E para a oferta de lenha, nos tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem. Salmo 126. Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: O Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo os seus molhos consigo.